Olá, vamos falar de Weber. Maximilian Weber é um autor da sociologia. É um autor que se preocupa em estudar a subjetividade humana. Ele é, por si só, o mais complexo de todos eles. Porque, imagine só, estudar como as pessoas pensam. Assim, ele é chamado de um apelo à subjetividade. O que é subjetividade? Subjetividade é aquilo que eu dou de significado às coisas que me cercam. Segundo Weber, todas as coisas que me cercam têm uma explicação, e essa explicação é uma explicação cultural. Essa explicação cultural varia de sociedade para sociedade. Assim sendo, se eu quero estudar a partir do método weberiano, eu preciso estudar a cultura, a subjetividade. Vamos entender. Se você pensar aí, fechar os seus olhos e pensar em uma flor, se eu disser a palavra flor, imediatamente o seu cérebro, que funciona por imagens, trará à sua memória a imagem de uma flor. Se eu falar a palavra casamento e você se concentrar no casamento, aparecerá uma imagem de um casamento. Agora, se nós fizermos esse exercício com diferentes sociedades, se eu perguntar para você o que aparece em sua mente quando eu digo casamento, certamente aparecerá uma imagem muito parecida com um altar cristão, uma noiva vestida de branco e um homem vestido com um terno preto. Esse é o significado cultural de casamento para o Ocidente. Mas se eu fizer essa mesma pergunta no Oriente, na Índia, a imagem que aparecerá àquele indiano ou àquela indiana será totalmente diferente. Será um casamento cheio de cores, pessoas tatuadas, pintadas, muita gritaria, bastante diferente do nosso significado. Isso é subjetividade. É quando eu consigo conceber significados diferentes para coisas iguais. Flor, na minha mente sempre aparece um girassol. O que apareceu na sua mente? Certamente algo diferente. Há diferentes exemplos, diferentes coisas que podemos imaginar aqui para tentar entender o que é subjetividade. Porém, eu penso que você entendeu. É quando eu dou um significado cultural a alguma coisa. Weber se propõe, portanto, a entender a cultura de um povo para conseguir conceber como aquela sociedade funciona. Quais os significados que cada sociedade dá aos fenômenos que os cercam. E você precisa acreditar em mim. Há mais significados do que podemos imaginar ao nosso redor. Pessoas pensam sobre as coisas de um modo geralmente diferente do nosso. E é um erro muito grave acharmos que as pessoas devem pensar exatamente as mesmas coisas que nós pensamos a respeito do que nos cerca. O significado de casamento para você é um, para mim pode ser outro. O profissional assistente social não deve fazer uso de valores, de julgamentos e, sobretudo, de não tentar impor um significado àquele usuário que vai procurá-lo. Muito pelo contrário, deverá compreender o que ele pensa, como ele dá significado àquele fenômeno. Pode ser, e você, na sua atuação profissional, vai ficar surpreso, já te antecipo disso, de que a explicação que um criminoso dá para o seu próprio crime pode ser absurdamente diferente daquilo que você imaginou ser o significado. Assim, o método weberiano é aquele que se preocupa em entender os porquês das coisas. Só que este método não é tão abstrato assim. Vejamos, para entender o fato social, é necessário voltar-se à consciência do indivíduo. Weber tem influências idealistas de Hegel e racionalistas de Kant. Ele acredita na análise subjetiva dos fatos sociais. São fenômenos culturais, construídos historicamente. Assim, Weber vai substituir a palavra fato social para ação social. A ação social é uma ação humana dotada de sentido, e esse sentido é o objetivo do cientista, tentar entender que sentido é esse. Posso concordar com você de que tentar entender o sentido que as pessoas dão e imaginar a quantidade de gente que está ao nosso redor, isso significaria um trabalho sem fim. Por essa razão, Weber classificou as prováveis ações sociais dos indivíduos. E assim, quando se categorizam as ações sociais, fica mais fácil pesquisar. Vejamos quais são elas.
A ação social, para ele, podem ser manifestadas de 4 formas. A ação social racional com relação a fins. É uma ação concreta que tem um fim específico. Por exemplo, o engenheiro constrói uma ponte. Qual é a ação social que ele tem aí? Um fim, uma finalidade. Qual é o sentido daquilo? Construir. Pode parecer bobo, mas você vai entender o que isso significa. Ação racional com relação a um valor. É aquilo ou é aquela definida pela crença consciente no valor, interpretável como ético, estético, religioso ou qualquer outra forma. As pessoas têm ações, fazem coisas motivadas por algo, uma finalidade, como construir uma ponte, ou um valor ético e interno que a pessoa tem e age conforme aquele valor. O que é ética? Ética é um conjunto de valores que me ajudam a responder às questões essenciais da vida. São os meus valores, os valores que me motivam a fazer ou não fazer alguma coisa. As minhas ações estão, portanto, intimamente ligadas aos valores que tenho. Por que não cometo um crime? Por que cometo um crime? Tudo isso é então alvo da investigação do teórico Maximilian Weber, tentar entender quais são os valores por detrás das ações dos sujeitos. Portanto, uma ação social com relação a valor. Ação social afetiva é aquela ditada pelo estado de consciência ou humor do sujeito. Às vezes, nós temos ações movidas pela raiva, outras movidas pelo amor ou pelo afeto. Isso também é alvo de investigação de Weber. Por que as pessoas se sentem comovidas com determinadas coisas e não comovidas com outras? Por que algo inspira em mim o ódio e o rancor e uma outra situação, às vezes até mesmo semelhante, não o faz? Assim, a investigação weberiana se preocupa em entender o sentido dessa ação social. E, por fim, a última ação, a ação tradicional. É aquela ditada pelos hábitos, costumes, crenças transformadas numa segunda natureza. Perceba que muitas vezes fazemos coisas que nem entendemos exatamente o porquê. Apenas fazemos, porque sempre foi assim. Esse sempre foi assim, às vezes faz parte de um folclore, de uma tradição, às vezes até mesmo de cunho religiosa. Entender isto significa, portanto, entender a sociedade. Um outro elemento destacado por Weber é que todas as coisas têm um sentido cultural, até mesmo quando eu obedeço a alguém. Weber se debruçou em entender o porquê que as pessoas obedecem ou não obedecem a alguma coisa ou a alguém. Ele disse que para eu fazê-las obedecer, eu preciso ter delas o domínio, ou seja, dominação. Ele categorizou também o que significa dominação. Para ele, existem 3 formas de dominação: a dominação tradicional, a dominação legal e a dominação carismática. Vai muito ao encontro daquilo que ele chama de ação social. Para que eu tenha uma ação social tradicional, eu tenho que ser dominado por uma tradição. O que motiva a minha obediência à tradição é exatamente a tradição, aquilo que sempre foi feito daquela maneira. Às vezes, e em grande medida, a religião é um elemento de dominação tradicional. Por que as pessoas continuam carregando pequenas capelas de casa em casa para fazer ali as suas orações? É uma tradição. As pessoas sempre fazem assim, sempre fizeram e certamente vão continuar fazendo. Essa é uma dominação tradicional. A outra dominação abordada por ele é a chamada dominação legal. Dominação legal significa que está ligada a uma lei. Então eu obedeço porque assim diz a lei. É uma dominação legal. Isso é fácil de entender. Por fim, a dominação carismática, defendida por ele como sendo a mais perigosa das dominações. Quando eu quero obter a obediência das pessoas, se eu sou uma pessoa carismática, eu consigo conquistá-la. Dominação carismática significa que as pessoas obedecem porque estão ligadas àquela pessoa que exerce o domínio. Os grandes líderes da história eram extremamente carismáticos. E isto, por si só, pode, e apenas pode, ser um problema. Se pensarmos em Adolf Hitler, por exemplo, ele reunia multidões ao seu redor. O carisma que ele tinha era aquele que motivava as pessoas a ouvi-los por horas e horas. Fidel Castro, conta a lenda, discursou durante 7 horas
debaixo de chuva, e o povo o escutou. Bem, quer seja isso uma lenda ou não, o fato é que essas pessoas são extremamente carismáticas e a dominação carismática promove uma dominação eficiente. Esse carisma pode ser o absoluto amor que eu tenho por aquele indivíduo ou mesmo o ódio que sinto dele. Nós vamos ver que Weber é um fascinante autor e, nos próximos vídeos, vamos continuar estudando autores da sociologia. Até lá!